bem-vindo a mais um Relatos da Japa, com histórias reais que aconteceram comigo e várias pessoas que nelas estão na história, mas eu não coloco nomes, até por direitos autorais e porque tem pessoas que às vezes não têm o acesso para todas as informações aqui. Eu preciso pedir autorização para as pessoas para colocar, né, nas minhas histórias, então eu prefiro não colocar nomes. E a pedido de seguidores, vamos para mais uma história de terror. Hoje o episódio é a brincadeira do copo. Gente, nisso eu já era de maior, morava já em Santa Catarina e a gente se reunia no meu apartamento pra assistir filme, pra ir pra uma balada, depois voltar, pra ir comer um lanche, fazer qualquer outro tipo de coisa. E aconteceu que a gente tava assistindo filme de terror e decidimos, depois do filme, depois que a gente comeu pizza, tudo que é tipo besteira, chocolate, tomamos uns drinks e fomos pra brincadeira de verdade o desafio, onde pegávamos a garrafa de vinho vazia e girávamos no tapete para ver se era verdade o desafio. E num desses desafios me desafiaram a brincar com eles e com elas a brincadeira do copo. Eu já não queria mais brincar sobre espiritualidade, porque quem segue aí o canal já sabe todas as histórias desde a infância que a gente vivia brincando com vários outros tipos de coisa e sempre deu problema. Então, por meus amigos saber disso, me desafiaram a isso e eu topei, como sempre, né? Muito bem belo, depois a gente brincou ali, tudo sobre os verdades e desafios, a gente foi pra brincadeira do copo. Sentamos numa mesa enorme de 8 cadeiras e estávamos numa varanda, assim, uma sacada bem grande, assim, perto da piscina. A piscina que era embaixo e subi uma escadinha que era em cima, onde tinha a mesa, a churrasqueira, enfim, várias coisas ali, mesa de sinuca, e a gente tava ali naquele ambiente maravilhoso e, infelizmente, brincando da brincadeira do copo, mexendo com o mundo espiritual sem estarmos preparados. E todo mundo sentou na mesa, pegamos um copo normal, acho que desse tamanho mais ou menos, colocamos na mesa. A mesa era de vidro, tava bem limpinha a mesa para que se o copo se mexesse, não fizesse nenhum ruído, nenhum barulho. E acontece o quê? Garganta seca. Estávamos ali e começamos a fazer as perguntas, tipo, tem alguém nesse ambiente? Tem alguém que queira se comunicar? Tem alguém aqui presente? Demorou um tempo, gente, não aconteceu nada, a gente foi pra piscina e o copo ficou no mesmo lugar. E a gente foi pra piscina e a gente ficou lá embaixo um pouco, depois a gente decidiu subir e a gente ia ficar numa hidro, daí diferente da piscina, que era uma hidro mais com água morninha, que tem o relaxante pras costas, né, gente? E aí, subindo a escada e chegando perto da mesa, esse copo estava fora do lugar onde a gente tinha deixado. A gente tinha deixado bem no meio da mesa. Como não aconteceu nada, a gente só deixou ali e saiu fora. Esse copo estava bem perto da beirada da mesa e ninguém tinha saído dali da piscina, até porque o banheiro também era ali embaixo, junto com a piscina. Então ninguém subiu, todo mundo foi junto para baixo, todo mundo subiu no mesmo horário, que a gente era tipo super amigos, e subimos também todos juntos e todo mundo passando assim pela mesa e eu, na verdade, nem notei. Aí um amigo nosso olhou e falou: o copo daqui ninguém subiu, alguém subiu pra cá e mexeu no copo. O que aconteceu? Porque o copo tava quase caindo da mesa, tava muito na beirada. Aí a gente só parou assim por um segundo e ficou um silêncio. A gente só ficou parado olhando pro copo. E nisso, gente, o copo automaticamente sozinho, do nada, tava aqui na beirada, quase caindo, ele mesmo se deslocou pro meio da mesa, tipo, alguém chamando a gente para brincar naquele momento. A gente ficou azul, branco, amarelo, eu já sou pretinha, fiquei verde, azul, né, gente? Aí a gente olhou um pros outros assim, uns ficaram com medo, outros a gente não sabia o que a gente fazia. Aí eu disse assim: gente, o desafio era fazer isso.
a gente mexeu com isso, então a gente tem que terminar, porque senão a gente não vai conseguir dormir, já passei por isso, a gente vai passar por várias situações por fazer isso. Então vamos sentar então e ver o que é que tem pra gente. Todo mundo sentou na mesa e a gente fazia as perguntas de sim ou não. Tipo, a primeira pergunta foi: tem alguém aqui que queira falar com a gente, que queira se relacionar, fazer qualquer coisa? Aquele copo foi pro lado do sim, que a gente fez um papelzinho do sim e do não. Então o copo ia pro lado do sim, se mexesse, ou pro lado do não. E o copo foi pro lado do sim, automaticamente sozinho. Tipo, loucura. Tipo, pra mim já não era tanta loucura, porque eu já tinha visto várias coisas sobrenaturais, mas pra quem tava ali e só tinha ouvido falar minhas histórias dos meus outros amigos, eles estavam todos apavorados e com muito medo. Teve uma pessoa que quase começou a passar mal vendo aquilo ali. Só que eles queriam fazer aquilo, tinha que aguentar o rojão, né, gente? Não ia ter como liberar uma pessoa para sair da brincadeira para depois aquilo perturbar aquela pessoa, enfim. Quem entende disso sabe que não é bem assim, não é tipo, mexeu, tem que ficar até o final. Aí quando a gente perguntou se era do bem ou do mal, aquele copo ficou no meio, do sim e do não. Nem que era do bem, nem que era do mal. Quando a gente perguntou se era homem ou mulher, foi no sim que a gente perguntou se era homem. Então era um homem. A gente perguntou se era uma pessoa nova, foi no não. Então era uma pessoa mais velha ali, né, gente? A gente perguntou se esse espírito estava perdido, foi pro sim. Perguntamos se ele queria ajuda para ir para a luz, queria alguma oração, se a gente podia ajudar de qualquer maneira, foi pro sim. E a gente perguntou para ele se foi a morte dele, se tinha acontecido ali naquele apartamento. Aquele apartamento era muito assim de alto padrão, gente, então não é qualquer pessoa que moraria ali. Então a gente queria saber qual era a história por trás disso, se que alguém que morava ali poderia ter cometido alguma atrocidade também, né, gente? Sei lá, né? Hoje o dinheiro faz tanta coisa. Aí quando a gente perguntou pra ele se ele era o antigo dono do apartamento, foi no sim. E depois a gente resolveu não questionar mais, já que ele quis ajuda, quis a oração, enfim, a gente deu as mãos e a gente começou a fazer oração. Eu comecei a falar muito e comecei a pedir para Deus que levasse ele para um bom lugar, todas essas coisas assim legais para uma pessoa que não está mais nesse nosso mundo aqui, e que Deus desse uma luz, uma direção, que confortasse ele, a família dele, que mostrasse para ele que ele não estava sozinho, que ele tinha um Papai do Céu que sim, o perdoaria por qualquer coisa, se ele pedisse perdão. Aí eu fiz a última pergunta antes de terminar aquilo e dar tchau para ele, se ele queria pedir perdão. Foi pro sim, ele falou que sim, ali, e estar incluído junto com a gente, fazendo oração e pensamento para atrair os anjos que vêm dos céus para dar direção para ele. Ele disse que sim também. E eu perguntei para ele se eu podia investigar a história dele depois que ele fosse embora para junto dos anjos do Papai do Céu. Ele disse que eu podia. Então eu falei, então vamos orar. Aí o copo foi pro sim de novo. A gente pegou e continuou a oração, e a gente suava muito e a gente sentia um vento e sabe, e depois a gente começou a sentir uma paz no meio dessa oração, e foi como assim ter tirado um peso enorme daquele apartamento das costas da gente, sabe? Então o medo que as pessoas estavam sentindo, ele se transformou automaticamente em compaixão, em vontade de fazer algo pelo próximo. Então foi assim um momento de muita calmaria, de amor, de experiência assim diferente, sabe, gente? E quando a gente terminou de fazer a oração, eu perguntei de novo
você ainda está aqui? Aí o copo não se mexeu, não fez mais nada. Então a gente tinha certeza que aquela calmaria, ele tinha encontrado o caminho, o anjo tinha vindo buscar ele ali. Assim a gente creu, ele creu também e graças a Deus deu tudo certo. Depois disso, a gente foi assistir mais alguma coisa na sala e a gente não conseguiu dormir, né? A gente ficou falando sobre aquela experiência até amanhecer o dia. Depois a gente estava muito cansado, a gente acabou dormindo na sala mesmo, uns no tapete, outros no sofá, porque o sofá era bem enorme. E no outro dia, todo mundo foi acordando, levantando, tomando banho, sentando na mesa para tomar café. Eu fui a primeira a acordar, né, gente? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sempre gostei muito disso, eu sempre tive um lado muito sensitivo, sabe? Com essas coisas. Eu fiz o café, pá, e aí todo mundo sentou na mesa. A gente tava conversando. Que loucura foi aquela que aconteceu nessa madrugada? Então todo mundo ficou assim meio em estado de transe, sabe? E daí eu peguei o computador, né, o notebook, e comecei a pesquisar sobre quem eram os antigos moradores, enfim. O meu amigo que era o dono do apartamento e ele e a namorada dele, namorada não, mulher, né? E trouxeram os papéis da casa, enfim, eu fui vendo tudo certinho, se tinha algum registro, alguma orientação, alguma observação, qualquer outra coisa de dados antigos, dos antigos donos do apartamento, e a gente acabou descobrindo com o corretor, quando a gente pegou o número do corretor, liguei para ele e falei para ele se ele sabia da história, de alguma coisa que tinha acontecido realmente naquele apartamento, e ele disse, por quê? Aí a gente falou, porque a gente teve uma experiência aqui muito diferente, a gente queria saber realmente o que aconteceu, e o corretor, logamente, ele meio que ficou desesperado, dizer, pô, perdi a venda, né? Eles vão devolver o apartamento, dar aquela burocracia, né, gente? Por falta de informação, um monte de coisa, enfim. Aí eu disse, não, fica tranquilo, o apartamento eles já pagaram, não vão pedir nada em troca, a gente só quer saber realmente as informações, a história e o que aconteceu na realidade, os fatos reais que tinham acontecido naquela casa. Então ele disse, tá bom, vou contar, mas eu não quero perder a amizade de vocês, eu não quero perder vocês como cliente. Daí a gente tranquilizou ele e ele acabou contando que ali naquele apartamento, era no 15º andar, morava um casal de gays e eles brigavam e acontecia vários episódios, e esse rapaz que a gente conversou ali, esse espírito, ele foi traído pelo marido. Então ele ficou assim muito eufórico, ele bebeu naquela noite que ele pegou no flagra, gente, dentro do apartamento, porque ele chegou mais cedo do escritório, e deu muita confusão, o amante saiu correndo, o marido tentou conversar, mas não conseguiu, ele se fechou num quarto, numa suíte, e ficou ali, e o marido ficou no outro quarto até ele se acalmar. Nisso ele pegou as bebidas que tinha da suíte, começou a beber, levantou de madrugada e se jogou da sacada. Então, infelizmente, essa história triste aconteceu mesmo, e foi muito, muito triste saber de tudo isso assim, mas por um lado um alívio que essa história foi real e a gente conseguiu real mesmo ajudar esse espírito que ali estava perdido, triste, amargurado e não tinha direção, e acabou aí tirando a vida com 28 anos de idade. Então, infelizmente, essa história é uma história triste de um espírito que estava ali pedindo ajuda, que estava ali perdido, que tirou a vida ali por um momento de fraqueza, de desânimo, de decepção, né, gente? Coração partido. E meus amigos que já tinham comprado apartamento decidiram ficar com o apartamento e foram no cemitério, descobriram onde que era, levamos vela, levamos flores, fizemos oração e ficamos assim com ele guardado na mente, no coração. E sempre quando eu lembro dele, eu oro por ele.
eu fica aquela coisa assim, eu não sei explicar, dentro da gente, sabe? Uma dor talvez que não é da gente, só que quem é ser humano, assim, é complicado, sabe, gente? Então, a gente mandou fazer uma foto dele, a gente viu pra família dele uma foto dele e arrumamos o túmulo bem bonito, com mármore e coisa, cada um deu um pouquinho, eu e meus amigos, e a gente fez uma coisa bem legal ali pra ele, deixou o túmulo dele mais lindo e cheio de frufru, que ele gostava, o possível que a família dele não tinha condição, porque ele tinha casado com uma pessoa extraordinariamente muito rica, quase bilionária, e era só por isso que ele tinha uma vida social assim de alto padrão, mas a família dele era de baixa renda. Então a família dele ficou muito feliz, a gente contou o episódio pra mãe dele ficou feliz, a gente fez oração, que a gente ajudou. E hoje eu e ela, a gente se fala até hoje, sabe? A gente criou uma conexão. Ela é bem mais velha que eu, mas a gente criou uma conexão, a gente tem uma energia, eu e ela, me fugiu a palavra agora, mas eu quero que você curta, comente, compartilhe, me siga nas outras redes sociais e sempre interaja comigo. E eu peço que Deus abençoe muito a sua vida. Bem-vindo aos Relatos da Jaque. Essa foi mais uma história real que aconteceu. Fico com aquele aperto no coração, mas que bom que Deus ouve nossas orações, né, gente? E um beijo para a mãe dele. A mãe dele sabe que eu tô falando, só não gosto de falar os nomes, né, gente? Tenho um carinho muito grande por você, tá? E sempre que eu lembrar do seu filho, eu vou estar orando, e sempre que eu conseguir passar lá no cemitério, lá em Balneário, eu deixo as flores, eu deixo meus sentimentos. Essa foi mais uma história, gente.